ao canal Vox Tives Notícias. Eu me chamo Renato Mateus, sou administrador do canal Vox Tives, sou também professor de Sociologia e hoje o canal traz aí uma informação, traz aí um conteúdo muito bacana, que é um conteúdo de Sociologia. Vamos procurar nessa nossa videoaula conhecer aí, entender o que significa Estado e sociedade civil. Portanto, o conteúdo é concepções de Estado e sociedade civil na Idade Moderna. Vamos conhecer, portanto, aí também os contratualistas. Quem foram esses pensadores chamados aí contratualistas? Né? Quem foram os contratualistas? Pois bem, são três na verdade. É o Thomas Hobbes, o Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Vamos então para o primeiro? Olha lá. O Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que nasceu em 1588, no final do século XVI, e vai morrer em 1679. Então, portanto, ele vai fazer aí o seu trabalho, desenvolver a sua teoria no século XVII. Bom, pessoal, para a gente entender o que significa sociedade civil, bem como o conceito, né, o significado de Estado, que são aí quase que sinônimos, tem até um pensador que vai considerar como sinônimo Estado e sociedade civil. Para isso a gente tem que saber o porquê, qual foi a necessidade do homem criar o Estado político, né? Qual foi a necessidade aí de se estabelecer um contrato? Será que era ruim o que existia antes do Estado político? E aí então, portanto, o homem teve que criar o Estado político? Ou foi um fenômeno natural, ou seja, ele naturalmente foi se desenvolvendo, então o homem vai sair lá do estado natural e passa a criar, estabelecer um estado político, né? Passa a ser um ser político. Bom, é sobre essas questões, essas indagações que a gente vai debater, a gente vai discutir na aula de hoje. É importante a gente ter esse conhecimento. Então, partindo aí primeiro do Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes, ele tem uma concepção, portanto, ele vai ter uma ideia sobre o que significava estado natural ou estado de natureza, e vai ter uma concepção também sobre estado político. Vamos lá, então, para o primeiro tópico. Thomas Hobbes foi o primeiro, então, filósofo a elaborar a definição de sociedade civil. O que é sociedade civil? Bom, para Thomas Hobbes, sociedade civil é um conjunto de indivíduos que são regidos, que são controlados por leis. Então, sociedade civil para Thomas Hobbes é uma espécie de progresso, um exemplo do progresso que os indivíduos, que a humanidade alcançou. Por quê? O Hobbes acreditava que o homem, antes de criar a sociedade civil, antes dos homens criarem a sociedade civil, os homens viviam no estado de natureza, era o chamado estado natural. E nesse estado natural, os homens lutavam uns contra os outros pelo poder e por riquezas. Então o homem ele era uma espécie de um bárbaro, um selvagem, só que ganancioso, que queria poder, mais e mais poder. E para isso, ele teria que estar numa guerra constante, né? Estava numa guerra constante, uns contra os outros. E isso trazia sempre algo ruim. O quê? O fracasso. Trazia ali o não progresso para a humanidade. Então vai surgir uma preocupação na consciência dos homens. Que preocupação é essa que surge na consciência dos homens? A preocupação em conseguir consolidar suas riquezas, conseguir ter poder. Porque a selvageria, o estado natural para os homens, não estava colaborando para ele alcançar, para ele ter o progresso, para ele de fato ter o poder e com isso ter riquezas. Ele almejava isso. Veja bem, o homem sempre almejou o poder, sempre lutou por riquezas. Mas se ele estivesse no seu estado ainda natural, um estado em que não existe a política, em que o homem não é organizado, não tem leis, não tem regras comum a todos, o que acontece é que o homem vai fracassar. Ele não vai conseguir ter poder e menos ainda riquezas. Nesse terceiro tópico aqui fica bem claro. Portanto, os homens
tendo essa preocupação em criar, né, o Estado político, a preocupação em ter poder e ter riquezas, o homem vai abrir mão da selvageria. E eles criaram então o contrato, que é o Estado. Forma-se assim a sociedade civil, que no pensamento de Thomas Hobbes é sinônimo de Estado. O que é o Estado? Uma organização política controlada por leis, né, que vai aí reger a sociedade. Interessante, eu não coloquei aqui no slide para não tomar muito tempo, mas interessante o seguinte, que para Hobbes esse Estado deve ter um governo, um senhor que tenha plenos poderes. O Hobbes ele até aconselha que o Estado seja governado por um rei absolutista, uma monarquia absolutista, na qual o Estado seja controlado por um senhor, por um rei que vai mandar, que vai estabelecer ordem a toda a população. Mas por que a população abriu mão dos seus direitos lá, abriu mão do seu estado natural para ter aí o estado político, para serem controlados por esse estado, por esse rei absolutista que está aí governando, administrando o estado? Abriu mão da selvageria porque o homem tem uma preocupação pelo progresso, uma preocupação no progresso. E ele percebeu que a selvageria, que o estado natural não colaborava para isso. Então, diante dessa questão, vamos fechar aqui a análise de Hobbes. O Hobbes diz que existiu um estado de natureza, um estado natural, no qual era ruim. O homem vivia em constante guerra, o homem era selvagem no estado natural. E essa selvageria fez com que o homem percebesse que ele não estava chegando a lugar nenhum. E, diante disso, o homem cria, então, portanto, ele funda o Estado político, que vai tornar a vida do homem melhor, que vai evitar os conflitos, que vai colocar ordem na casa. É isso aí. Vamos agora, então, para o nosso segundo contratualista, que é o filósofo, aí, o pensador John Locke. Também inglês, viu? Nasceu em 1632 e morreu em 1704. Portanto, ele nasce ali praticamente quase na metade do século XVII e morre, vai falecer no início, ali no comecinho do século XVIII, o John Locke. Tá? Veja só, para Locke, a sociedade civil, esse agrupamento de pessoas que são regidas, são controladas pelas leis, por regras. Então, a sociedade civil, para Locke, ela é mais um aprimoramento, um avanço, uma evolução do estado natural do que uma solução para ele. O que isso significa então? Significa que para Locke, o estado político, ou seja, a política inventada pelos homens, é um aprimoramento, é uma ferramenta para tornar melhor, para preservar os direitos que nós já tínhamos lá no estado natural. Então, o estado político é uma ferramenta que possibilita a consolidação dos direitos naturais. Veja só, o ser humano, segundo Locke, ele é livre e igual por natureza. Então nós lá no estado de natureza éramos livres, éramos iguais, já tínhamos a propriedade. Só que houve um momento em que tudo isso não estava sob nenhuma garantia. Ou seja, nós já tínhamos o direito à vida, à propriedade, vivíamos felizes. Mas até quando essa felicidade, até quando a propriedade, até quando todos esses bens, todas essas benesses, elas vão existir? Elas estão sujeitas a deixar de existir, se não tiver alguém para cuidar disso aí, para zelar pela propriedade, para zelar pelo direito à vida, por exemplo, para cuidar da sociedade. Estão percebendo, pessoal? Então, o estado político que o homem cria, que o homem funda, ele é uma espécie de preservador, que vai preservar os nossos direitos naturais. O ser humano, ele é livre e igual por natureza. Ele precisa de um poder imparcial. Então, se todos nós somos iguais, somos livres por natureza, temos a propriedade, quem é que vai determinar isso? Vai cuidar disso, vai falar assim,
essa propriedade é sua, você pode ficar tranquilo, sossegado, que você vai trabalhar nela, você vai zelar por ela e ninguém vai entrar aí. Ninguém vai falar que é dele isso aí, porque é seu. Bom, se o meu vizinho falar isso, eu não vou dar eu não vou acreditar no meu vizinho. Se ele chegar aqui e falar, ó, Renato, essa propriedade, ela não é sua, viu? Ela é do outro camarada ali. Eu não vou dar credibilidade a ele. Do mesmo jeito, se acontecer com o outro, isso que está acontecendo comigo. Bom, deixa eu explicar melhor para vocês essa questão. Imaginemos o seguinte: eu tenho uma propriedade, eu plantei ali naquela propriedade, vou colher o que eu plantei. Aí no momento da colheita, chega alguém e diz assim: ó, Renato, essa propriedade, viu, não é sua, ela é minha essa propriedade. Bom, aí eu vou falar: não, não é sua, não, é minha, eu cuidei aqui, eu zelei, agora eu vou colher. Aí a outra pessoa começa a teimar: não, ela é minha, também plantei, zelei. Quem é que tem a razão? Você, internauta que está me ouvindo agora, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em mim? Ou vai acreditar no companheiro, no outro que também está questionando? Bom, nenhum de nós, na verdade, seríamos bons juízes para julgar essa causa. Então, diante disso, há a necessidade de se criar uma instituição que esteja acima de nós, seja imparcial, que não tenha nenhuma relação, não tenha nenhum lado, mas sim estando acima, ela tenha condições de julgar, de determinar o que é certo e o que é errado. E o mais importante é que nós vamos acreditar, nós vamos confiar, nós vamos dar credibilidade a essa instituição, no caso o Estado. Então, se nenhum de nós, população, sociedade, somos bons juízes, quem vai ser o juiz da causa? É o Estado. Então o homem, para garantir os seus direitos que já tinha no Estado natural, ele cria o Estado político. Esse conjunto, na verdade, de instituições, que tem governo, que tem juízes, ou seja, executivo, o judiciário, o legislativo, esse conjunto de instituições, ele tem uma credibilidade. Quem é que dá essa credibilidade? Ou seja, quem é que dá essa legitimidade às instituições? É o povo, é a população. Então, o Estado tem condições de julgar, de criar, por exemplo, não só de julgar, mas de elaborar leis, aprovar leis. O Estado consegue aplicar as leis, fazer juízo das questões. E todos nós, população civil, sociedade civil, acredita, confia. Então, a partir daí, nós vamos ter garantido os nossos direitos naturais, o direito à propriedade. Vamos aqui ver, ó, o direito à vida, à liberdade, à saúde e à propriedade, como já citei. Tudo isso vai ser preservado. Quem é que dá a garantia? É o Estado político. Mas tudo isso nós já tínhamos lá no estado de natureza, mas correríamos risco de perder ou de surgir um conflito aí. Então, para evitar isso, vem o Estado político e dá a garantia dos direitos que nós já temos por natureza. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, vocês comentem aí, tá? Deixem nos comentários aí críticas também, sugestões. Eu preciso da colaboração de todos vocês, tá? O canal Vox Tips está fazendo aí a sua primeira videoaula, tá? E então é importante aí que vocês colaborem, que vocês deem a contribuição de vocês, tá? Já até agradeço aí a colaboração de todos. E se inscrevam também no canal, tá? No canal Vox Tips Notícias, se inscrevam, compartilhem, me ajudem a divulgar. Vamos lá então. Só para a gente encerrar aqui o Locke, ó, a questão do John Locke. Então a ideia de que a propriedade é um direito natural, ela atendia durante lá a Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea somente os interesses da burguesia, que estava em ascensão na Inglaterra do século XVII. Ó, por que eu citei isso? Percebam que eu cometi um erro aqui na hora que estava digitando, tá? Mas assim, um erro aqui, quer dizer, não coloquei a palavra Idade Moderna. Mas a questão é o seguinte:
eu quero que vocês, pra gente concluir, eu quero que vocês entendam uma ideia, uma questão aqui, ó. Essa preocupação do Locke em preservar os direitos que nós já tínhamos lá no estado natural era, na verdade, uma preocupação não do próprio Locke, mas uma preocupação da burguesia europeia, da burguesia que estava já em ascensão, que estava caminhando para começar ali, para alavancar a Revolução Industrial, para garantir os seus poderes, para garantir o poder político. Então, era necessário que necessário algo que desse condições, que assegurassem os interesses da burguesia. Então essa teoria ela vai de encontro com o quê? Com a questão de que há necessidade de um Estado forte, mas um Estado que seja administrado por quem? Pela aristocracia, pela elite da época. O John Locke, a forma de governo melhor para ele é um governo que seja aristocrático, um Estado que esteja nas mãos daqueles que são intelectualmente mais aptos, segundo Locke. Quem que são esses mais aptos? Os mais aptos intelectualmente são os mais ricos, que estudaram, que são conhecedores da economia, da política. Então o Estado não vai ser assim, um Estado governado por uma monarquia absolutista, mas vai ser uma espécie de república parlamentarista, uma república que vai estar nas mãos das pessoas mais ricas, nas mãos da elite. Entendido, pessoal? Qualquer coisa a gente retoma depois para recapitular, para a gente tirar algumas dúvidas que ficaram. Vamos então agora para o terceiro pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau, o suíço. Tá? Jean-Jacques Rousseau nasceu na Suíça em 1712 e morreu em 1778, século XVIII. Ó. Esse daqui já está também aí no século XVIII, mais próximo da nossa época, o Jean-Jacques Rousseau. Bom, qual é a concepção de Estado natural para o Rousseau? E o que vai ser o Estado político, o melhor Estado político aí para o Rousseau? Ó, interessante que se o Locke considerava a propriedade privada um direito natural, para o filósofo Rousseau, ela era justamente um problema, porque ela era a origem da desigualdade, da corrupção moral, ou seja, do egoísmo, da ganância. Isso porque, ó, segundo Rousseau, quando o homem vivia no estado natural, o homem vivia bem, ele era feliz, o homem ele vivia com justiça, havia justiça. Porque antes do surgimento da política, do estado político, o homem vivia numa espécie de sociedade, uma sociedade progressista, justa, unida, baseada em laços, em tradições. Então havia sempre uma preocupação de uma pessoa com a outra pessoa. Não havia esse negócio de ó, isso é meu e aquilo é seu. Não. Tudo isso é nosso. A propriedade é coletiva, é nossa. É uma espécie de socialismo. Existe uma igualdade entre os indivíduos no estado natural. E eles vivem em paz. Mas o que vai acontecer? O homem, dentro da sua escala evolutiva, o homem ele passa a ir adquirindo, a ir se contaminando pelo egoísmo, pela ganância. Ele vai se apropriando de bens, ele vai adquirindo propriedade. Então, algumas pessoas vão ficando ricas e outras vão ficando pobres, mais pobres. E com isso nós vamos ter o surgimento, então, portanto, da desigualdade. E a desigualdade, ela só existe, segundo Rousseau, a partir do momento que o homem cria o Estado político. Que é quando alguém chega lá e fala assim, ó, esse pedaço de terra aqui é meu, isso aqui é minha propriedade. Se você não tem, você vem trabalhar para mim. Ou se você é mais fraco, muito pobre, você vai ser meu escravo. Vai trabalhar aqui de graça, vai ficar aqui, vai ser minha propriedade também. Você é meu escravo. Então, com o surgimento da sociedade política, do Estado político, da sociedade civil, houve ali uma degeneração, houve ali o surgimento de um problema. Então agora nós temos o quê? Nós temos um Estado político ruim. Se o Locke lá achava o Estado político uma coisa boa para garantir os direitos naturais,
garantir a propriedade privada, já o Rousseau fala, não, propriedade privada é algo ruim. Isso aí é o que? É o exemplo do egoísmo. O que é necessário é o que? É uma ação política, é criar um Estado político diferente desse que aí existe. Porque a propriedade privada, tal como existe hoje, ela é sinônimo de uma corrupção moral. É sinônimo de egoísmo, de oportunismo e injustiça social. Não quer dizer que o Rousseau é contra a propriedade privada, ele é contra a propriedade privada tal como estava sendo colocada, tal como é posta, de forma injusta, de forma errada, desleal. Tem que existir uma propriedade que tenha como princípio o quê? A igualdade. Todos têm que ter direito à propriedade. Todos. E não deve prevalecer os interesses da elite, né? Os interesses dos mais fortes. Ó. Então, a sociedade civil iniciada com a invenção da propriedade privada seria uma degeneração do estado de natureza. Tá? Aquilo que eu acabei de falar. No qual os seres humanos eram bons, livres e felizes. Mas aí, né, o Rousseau diz assim, ó, que é possível corrigir esse problema. Então, para Rousseau, as pessoas só recuperariam as qualidades perdidas lá no estado da natureza, só recuperaria aquele estado de união, quando a sociedade civil atual se transformasse em uma sociedade política. Então, todos os indivíduos, todos os cidadãos, tá, devem ter uma consciência política, devem ter uma preocupação em ter conhecimento sobre o que está acontecendo em seu meio, sobre o que está acontecendo dentro dentro do Estado, devem ter consciência também de que o estado natural era bom e elas devem recuperar o lado positivo, esse lado positivo. Não significa que você teria que voltar atrás no tempo, voltar lá no estado da natureza, mas garantir a felicidade, o bem comum, tá? Ó, veja bem, garantir o bem comum que prevalecia no estado de natureza. Então, ó, tudo isso esse estado bom, esse bem comum, ele deve estar atrelado a essa questão. A vontade geral do povo seria soberana, ou seja, na qual as leis do Estado político, as regras a serem seguidas, elas devem emanar do povo, do próprio povo. Deve existir uma vontade geral. Então, a vontade geral da população, ela tem que estar estampada no governo, na forma de governo. Tem que se ter um governo do povo, para o povo, pelo povo. Temos aí então uma democracia que vai ser defendida pelo Rousseau. Que democracia, segundo Rousseau, é a vontade geral da população, é a vontade de todos. O que vai ser? Qual é o melhor estado político? Qual é o estado político de Rousseau? O estado bom é aquele estado onde nós temos um governo que nada mais é do que a cara do povo. Em que sentido a cara do povo? Ele é a voz do povo. Ele é a expressão do povo. E quando eu falo povo, quando nós falamos povo aqui na interpretação de Jean-Jacques Rousseau, povo significa o quê? A população geral, em geral a população. E não apenas a aristocracia, como no caso de John Locke. Não apenas lá a nobreza, como é o caso de Thomas Hobbes. Mas aqui Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, quando você fala em população, fala em povo, ele diz assim, você tem que considerar todos os indivíduos, todas as pessoas. Ninguém pode ficar de fora. Democracia, viu gente? Ó, frisem bem essa frase. Democracia, segundo Rousseau, é a vontade de todos e não apenas a vontade da maioria. Tá? A vontade da maioria também não é democracia, porque falar em democracia, sendo vontade da maioria, seria uma ditadura da maioria contra a minoria, seria um absolutismo, seria um poder dado à maioria sobre a minoria. Então você teria um problema. Mas não, democracia
é de fato, segundo Rousseau, a prevalência da vontade de todos. Então, todos os grupos na sociedade. Vamos pegar a questão atual: indígenas, as mulheres, os negros, os sem terras, os homossexuais, enfim, todos os grupos que existem na sociedade, eles devem ser representados pelo governo. Então, a república, a melhor república para Rousseau é uma república democrática, aonde o governo seja o povo, tá? O governo tem que ser o povo. O governo tem que governar, tem que fazer uma gestão, levando em consideração os anseios de toda a população. Porque com isso, né, a partir disso, a gente conseguiria o quê? Resgatar o que existia de bom lá no estado de natureza, que resgatar o quê? O bem-estar de toda a população, o bem-estar social, resgatar uma espécie de socialismo que já existia, tá? Eu não sei se é certo falar socialismo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que é resgatar a igualdade social entre as pessoas que já existia no estado de natureza. Pois bem, pessoal, vamos encerrar então, quer dizer, encerra por aqui essa nossa aula, que eu não posso demorar demais. Eu espero que nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas, eu consiga explicar de forma melhor, de forma mais até didática, tá? E mais resumida, tá? Em menos tempo e melhor o conteúdo. Então nós aprendemos aqui sobre os contratualistas, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Vimos também que para esses três contratualistas, esses três pensadores, existe um estado de natureza e um estado político. Para alguns, o estado de natureza, para o estado de natureza é ruim, ele não presta, então o homem, para evitar o estado de natureza, ele cria o estado político. O outro, que é o segundo, o Locke, ele diz que o estado de natureza não era ruim, era bom, e é para garantir o que tinha de bom no estado de natureza que o homem cria o estado político, que é para garantir a propriedade privada, por exemplo. E o terceiro pensador, o terceiro contratualista, o Rousseau, ele diz que o estado político tal como existe hoje é ruim e que o estado de natureza era bom, mas que houve uma degeneração desse estado de natureza, porque é normal, foi natural do homem ele passar a ser egoísta, ganancioso, mas para evitar esse egoísmo, para acabar com o oportunismo, com a corrupção moral, o homem que tem que criar um tipo de estado político que preserve, que faça a justiça social, que garanta a igualdade entre as pessoas, que crie uma verdadeira democracia. Bom, então o que é uma sociedade civil? Vamos fechar agora, tá? O que é uma sociedade civil? Uma sociedade civil é um conjunto de indivíduos que são controlados por leis, por regras, por um Estado, que é, de fato, esse conjunto de instituições que torna a nossa vida melhor. Isso é sociedade civil, sociedade que está sendo controlada pelo Estado, que respeitam regras. O que é o Estado? Bom, o Estado, como já falei aqui, ele é praticamente sinônimo de sociedade civil. Só existe sociedade civil dentro do Estado, que é essa espécie de casa onde todos nós, todas as instituições, sejam jurídicas, políticas, estão inseridas, o que torna o progresso possível. Bom, pessoal, obrigado aí, tá, pela participação de todos. Eu espero voltar o mais rápido possível aqui no canal Vox Tives. Eu agradeço, então, portanto, vou repetir que agradeço a todos pela colaboração. Preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, divulguem, façam críticas, dê sugestões, portanto, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.